Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Prota foi descoberto comendo carne, que é uma coisa proibida, e foi punido a reconstruir o templo que estava quebrado. E agora apareceu mais uma pessoa querendo aprender com ele. O seu nome é Sangue, mas ele acabou vendo que não ia aprender nada e teve uma batalha com Chung e acabou perdendo para o truque do burro. E nesse momento eles continuam a reconstrução. Já faz 4 dias que eles começaram a reconstrução. A base já está pronta e a maioria dos destroços foi removido, mas tem alguma coisa estranha. É muito estranho. O Sangue tá segurando 2 piruzão, falando eles eram rápidos, então só pude pegar esses aqui pra nós comer. E o Chung falando bom trabalho, irmão, todo babando já. E o Prota se perguntando por que ele está aqui de novo. Não pensei que ele voltaria depois de ganhar aquela luta, mas ele continua vindo aqui no dia seguinte e no dia seguinte de novo. E o Sangue falando, você já acendeu fogo, Chung? E o Chung, sim, já fiz o fogo, vamos comer agora mesmo. E o Sangue dizendo, ouvi dizer que o peru tem um bom sabor, apenas espera um pouco, senhor, que eu vou fazer tudo. E o Prota se perguntando, e por que sua atitude mudou? Ele não era desse jeito antes. Será que ele tá bem? Alguma coisa aconteceu com a cabeça dele? Eu queria corrompê-lo, mas não estou gostando dessa situação. Que merda que tá acontecendo? Algo deu errado no seu plano. E os dois enchendo a boca com o peru, já falando que é gostoso. E o Prota falando, é tão bom que precisamos pegar na cara isso? Mas está queimada essa merda. Fica muito puto, falando que foi idiota de deixar eles cozinharem a carne. Do que adianta comer a carne se você mal consegue sentir o gosto dessa merda? E o Sangue falando, obrigado por nos deixar saborear algo tão gostoso assim. Agora eu entendo como o Chung foi capaz de melhorar tão rapidamente. Eu sinto que fiquei mais forte só com isso. E o Prota pensando, por que ele tá sendo tão puxa-saco? Carne não tem um efeito tão bom desse jeito em apenas alguns dias. E o Sangue falando, senhor, eu queria falar com o senhor sobre as falhas nas minhas técnicas. Consertá-lo não será tão fácil quanto pensei. E o Prota já dá um sorrisinho falando, então é isso. É por isso que ele continua vindo aqui. Por qual outro motivo ele continuaria me seguindo? E o Prota falando, é porque eu comi carne, mas eu sinto que a minha boca tá seca. Eu gostaria de um pouco de água. O Sangue já sai correndo rapidão, falando, água, 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 eu vou pegar agora mesmo, espera. E o Prota tá rindo, pelo menos ele é rápido para entender as coisas, não é mesmo? Eu não irei dar grandes recompensas para ele. Pouco a pouco eu darei apenas o suficiente para satisfazê-lo. Desse jeito vou transformar ele no que eu quiser. E o Chung falando, se você não quiser comer essa carne, eu posso comer pra você, irmãozão. No Palácio da Lei, uma pessoa entregando o Jimun mais uma vez, fazendo aquela cagueta, que ele tá comendo carne de novo. E o da Lei falando, ele tá comendo carne? Sério isso? Esse aqui é o Jinai, o maior cagueta do mundo. Ele fala que ele não tá nem mesmo tentando esconder mais. Evidentemente ele se recusa a aprender, então ele deve ser punido severamente. E o da Lei pensando, mesmo que comer carne seja temporariamente permitido e me foi dito para não punir ninguém, todos os outros discípulos ainda estão seguindo o velho mandamento. Jimun, seu vagabundo. E o Jinai falando, além disso, o Sangue fica sempre com ele quando tem tempo livre, e ele até perdeu para o Chung um dia desses. E o Dali perguntando, espera aí, o Sangue, ele não é um dos discípulos de primeira classe mais prestigiados que tem? E o Jinai falando, sim, mas o pobre garoto foi enganado pelo Jimun. Estou apenas preocupado sobre os impactos negativos que isso terá nos outros discípulos. Você precisa punir ele agora mesmo. E o Dali perguntando, como ele perdeu? Fala pra mim como é que foi. E o Jinai fala, o Chung rolou no chão e atacou o Sangue pelos lados, usando os movimentos deles. Me pergunto se ele conhece a vergonha. Você precisa puni-lo, ninguém faz esses movimentos de burro. E o Dale pensando, nossa, eu não acredito nisso. A falha em nossa esgrima, ela deixa a parte inferior do corpo vulnerável e a postura é difícil de alterar. Claro, os outros discípulos de primeira classe não sabem disso. Antes que percebam, eles aprendem diferentes artes marciais para esconder a fraqueza. Então,
Como o Jimmu sabia de uma coisa dessa? É algo que você não notaria, a menos que estivesse procurando. Quão profunda é a sua visão e compreensão das artes marciais. Começa a lembrar do Jimmu servindo seu mestre todo felizão, falando: todos sabem o quão diligente ele cuidou do seu mestre até hoje. Eu pensei que era o fim, mas ele está melhorando em uma frequência incrível. Fica todo felizinho falando: aquele patife é muito bom. E o Jinai perguntando: eu devo chamar o Jimmu aqui para ele ser punido, mestre? E o Dele fala: desculpe por isso. De qualquer forma, você disse que os mercadores estavam chegando hoje, não é mesmo? Agora, isso chamou meu interesse. Tenho certeza de cuidar daqueles caras. E o Jinai falando: e o Jimmu? A punição dele? O mestre caga e vai indo embora, fica brabo falando: velho inútil, o Jimmu precisa ser colocado no seu lugar, mas não tem pressa, não importa o que ele faça, ele é das ruas, ele é só um camponês de merda, mesmo que eu não possa fazer nada, ninguém gosta dele. Durante o encontro matinal no dia que ele foi punido, a decisão de não enviar nenhuma ajuda a ele foi unânime, exceto pelo Jinho. A coisa mais importante agora são os mercadores. Após o ataque do Mugang, como estavam tão enfraquecidos, os interesses de todas as propriedades vizinhas foram transferidos para o clã Zug. O tesouro baixou perigosamente. Nós temos outras fontes de rendas, mas nesse ritmo, mesmo da comida toda, será algo difícil. Aceitar uma aliança com os mercadores é a única maneira de sair dessa. Eu fui capaz de fazer isso acontecer graças às conexões da minha família. Os velhos mestres não são estúpidos, então eles reconhecerão as minhas ações. Pergunta se tá todo mundo pronto. Os baba-ovo tudo aqui dizendo que sim. Fala que isso vai me ajudar a subir as escadas para me tornar um discípulo mestre. Chama todo mundo para ir embora, falando: eu tomarei conta daquele camponês maldito Jimmu mais tarde. Enquanto isso, o Prota fala: o sol tá quente, né? Será que eu tô no Nordeste? E o Shung comendo ainda, falando que agora que eu estou me lembrando, eles disseram que teremos visitantes hoje, não é mesmo? Todo mundo passou a manhã toda limpando. O Sangue falando que o Jinai disse que ele iria cumprimentá-los e que voltaria no final dessa tarde. Os três já ficam surpresos, falam: o quê? Final da tarde? Quando o Protava olha para sua frente, as pessoas já estão chegando, já tá todo mundo muito perto. O Prota fala: Shung e Sangue, livrem-se disso agora mesmo, escondam tudo. Ele já fica nervoso, falando: caramba, o que eu faço agora? Pessoas estão vindo por trás também, agora eles estão cercados. Do outro lado, tá vindo o grupo do Baba-Ovo, Jinai e seus seguidores vagabundos. O Prota fala: tudo bem, se livrar das evidências não vai demorar muito. O Shung e Sangue só precisam sair daqui. Mas os dois, em vez de ir embora, já começam a ir na direção dos visitantes. E o Prota fica perguntando: que porra é essa? Quando foi que eles chegaram ali? Eles devem pelo menos ter limpado a cara, né? Eles já vão lá se apresentar para os mercadores. O Sangue fala: eu sou o discípulo de segunda classe, ouvi dizer que vocês chegariam de manhã, e obrigado por virem de tão longe, todo com a cara suja. Os mercadores já ficam tudo de boca aberta, falando: que porra é essa? Porque esse cara tá assim, é um mendigo agora, é? E o Jinai chega: senhor, como é que o senhor tá? Seja bem-vindo, tudo bem com você? E o mercador pergunta: o que aconteceu com o xamã? Tem alguma coisa de errado? E o Jinai perguntando: como assim, mercador? Como assim alguma coisa de errado? E o Shung já vira pra trás falando: é bom ver você, irmão, como é que você tá? Ele já fica muito puto, olhando pro Jimmu, e o Prota apenas disfarçando, falando: seu maldito depravado, está comendo carne de novo, não é mesmo? E o Prota ficando puto já, falando: que esse bicho tá me olhando, eu vou arrancar seus olhos fora, desgraçado. Os mercadores já mandam pegar as bolsas para mostrar o que ele trouxe. E o Jinai fala: senhor, pode deixar que os discípulos carregam, é o mínimo que eu posso fazer por você. O terreno da montanha é acidentado, então vamos devagarzinho. O Prota fica olhando aquele mercador, fala: suspeito, não é mesmo? E o Jinai falando: vocês três, cuidado com suas costas, hein? Fiquem espertos, seus vacilões. E o Prota pensando: isso é muito estranho. Mesmo o mercador sendo de fora, ele não tem problemas em tomar a dianteira. E o Jinai segue ele como se isso fosse normal. Há uma diferença óbvia em suas posições. E o Prota pergunta: quem são aqueles desgraçados? O Sangue fala que eles aparentemente são mercadores da cidade de Yang. E o Shung fala que ele supostamente tem um mercado que estão gerenciado por 3 gerações. Eu Prota pensando: um mercado com 3 gerações, não é mesmo? Quando eu estava no meu antigo corpo, eu amava tanto dinheiro
que acordaria se alguém sequer mencionasse isso. Eu aprendi o nome de cada mercador e os centros comerciais da área. Seria uma coisa diferente se ele estivesse apenas começando, mas ele já tem 60 anos, então se eu não o conheço, eles devem ser uns ninguém, porque um discípulo de primeira classe de uma boa família estaria tratando um mercador pequeno desse jeito. Acha que alguma coisa está acontecendo, esses dois devem estar tramando alguma coisa, e eu tenho uma suspeita, esse mercador é um golpista safado, posso ver na cara dele, o rosto de um vilão, olhos pequenos indicam que ele venderia o próprio mestre, orelhas que espionam seu próprio irmão, e uma mandíbula fraca construída nas costas de seus servos. Ele não vai trazer nada de bom pro xamã, eu deveria ficar de olho nesse desgraçado. Fala galera, vamos nessa, esqueçam tudo e vamos acompanhar esses caras, mas primeiro eles precisam limpar a cara, tirem essa gordura do rosto. E o Sangue falando, ué, mas eu já limpei de manhã. E o Shang fala, irmão, sua cara tá um pouco suja. E os dois vão limpar a cara. Depois o mercador fala, para agradecer por tudo que vocês fizeram por nós, eu trouxe um pequeno presente, esperem que gostem de dinheiro, toma aqui umas moedas de prata, e trouxe até umas espadas e uns tabletes de maconha, eu acho que é esse negócio preto velho aí. E o outro ancião feliz falando, temos tido problemas com fundos por tanto tempo, é tão difícil estar encarregado da finança, não por ser capaz de dar uniformes apropriados para os aprendizes, e apenas ser capaz de dizer para eles continuarem cuidado. Eu me sentia tão mal por eles. E o ancião antigo falando, e pensar que você faria isso por nós. Eu não posso expressar o quão grato eu estou. E o mercador mandando, não se preocupe com isso. Eu deveria ser o único, agradecendo aos xamãs por aceitar minha oferta como um mercador. Tudo isso foi graças à minha conexão com o senhor Jinai. E o ancião antigo falando, discípulo de primeira classe Jinai. Ele é de uma boa família, bem conhecida nessa área, estudante do Dalei. Ele vai fazer 30 anos esse ano. Ele orgulhosamente se tornou um de nossos discípulos principais, seu futuro vai ser interessante. E o mercador falando, se não fosse por ele, como eu poderia encontrar alguém tão importante cara a cara? Foi tudo graças ao senhor Jinai. E o da finanças todo feliz olhando para ele, dizendo que ele fez algo ótimo, até que enfim vamos ser capazes de descansar tranquilamente. O ancião antigo falando, eu deveria dar algo em troca, mas infelizmente não há nada que possa servir a você. O mercador falando, por favor, não se preocupe, não estou esperando nada de você, mas antes de partirmos, eu gostaria de visitar o templo e rezar pela segurança e saúde da minha família. E o ancião antigo pensando, ele parecia desprezível à primeira vista, então não queria confiar nele, mas agora que estamos conversando, vejo que ele é um bom homem, estou esquecendo minhas boas maneiras, eu julguei pela aparência e nada mais além disso. E o mercador dizendo, eu estou indo embora, você deve estar ocupado. E o ancião antigo falando, o que xamãs de ligada à montanha tem para fazer? Por favor, sinta-se livre para ficar. O mercador falando, obrigado, mas como estranho, não estou acostumado a estar em um lugar como esse. Fica todo envergonhado. E o ancião antigo falando, eu não percebi que você estava tentando disfarçar essas coisas. Não importa o quão desconfortável você fique, seria um desperdício se você apenas fosse embora. Por favor, sinta-se à vontade para observar nossos discípulos no campo de treinamento. O mercador fica dizendo, quando você coloca dessa forma, como eu poderia recusar? Então, ficarei lá fora apenas observando. E ele vai indo embora, todo feio com a cara amassada, parece um morcego velho. E o da finanças dizendo, irmão, não é incrível? Eu posso finalmente respirar aliviado. E o seu tio falando, os xamãs finalmente poderão florescer novamente. Fala o Jinai, você nos fez um grande favor dessa vez. E o Dalei dizendo, eles disseram que não esperam nada em troca, mas eles ainda são mercadores, não são? Se formarmos uma aliança com eles, eventualmente teremos que ajudá-los. Isso é suspeito. O ancião antigo fala que sim, só tem uma razão pelo qual o mercador faria uma aliança conosco. Proteção. Quando você está trabalhando como mercador, você encontra o Sujuki ou o Nokrin, e às vezes você fica entre conflitos. São bandidos pra dizer. Os caras não sabem dizer bandido, fica inventando esses nomes de merda. A maioria dos mercadores contratam guardas, mas geralmente isso não é o suficiente. Então em troca de uma doação, né? Ou seja, corrupção, devemos ajudá-los. Tendo aliados poderosos como o mercador é extremamente importante pra gente. No passado, quando tínhamos mais poder, mercadores faziam fila na nossa porta. Eu não pude recusar, então eventualmente nós o ajudaremos.
mas agora o clã Zug pegou boa parte do nosso território. Ninguém quer formar um pacto com os xamãs de novo. E o da Finanças dizendo, não podemos deixar essa oportunidade passar. Que tal se mostrarmos a ele que os xamãs ainda são fortes? Com que frequência ele acha que os mercadores podem ver as artes marciais de alto nível? Eles olham o Xung praticando e acham isso impressionante. Vamos dizer a ele que é uma prática diária e fazer um pequeno show. E o Jinai falando, mestre, eu não tive tempo para contar isso. Eu tenho praticado algo com as pessoas sobre o meu comando. E o ancião antigo fica todo feliz, falando, o que foi que tu praticou, meu parceiro? O Jinai fala, com um mês de ajuda do meu mestre, temos praticado o ataque da 9 cabeças. E o Dalei com um sorrisão debochado, falando, foi isso mesmo. E o da Finanças, falando, o ataque de 9 cabeças é uma técnica xamã. Se eles treinaram isso, então não há nada para se preocupar. E o ancião antigo pensando, Jinai, você realmente está nos ajudando tremendamente hoje, hein? Manda ele preparar agora mesmo. Temos um convidado esperando. E o mercador indo lá com o seu Jorginho lhe seguindo. O Jorginho fala, isso não foi muito. Esse é um gerente dele. E ele fica perguntando, o que você quis dizer com isso? O gerente fala, ignorando outro equipamento, nós demos a ele uma caixa de prata. Poderíamos ter ido ao clã Zug com esse tipo de mercadoria. O mercador pensa que ele é burro. Eu sou líder. Acha que eu não pensei numa coisa dessa? Uma caixa de prata? Isso é muito dinheiro. Mas dar esse dinheiro para o clã Zug não significaria nada. Os Zug não são bons apenas com livros, mas também com dinheiro. Eles devem ter algumas pessoas que sabem sobre a gente. Eles não iriam querer lidar com dinheiro vindo de contrabandistas. E o Prota em cima do telhado, apenas observando tudo, fala, aquele bigode de cabrito idiota. Então, ele era um contrabandista, não é mesmo? Mas você é muito estúpido. Eu já reivindiquei esse local pra mim, então não pense em tentar porra nenhuma. No palácio, todo mundo sentado para observar a prática dos discípulos de segunda categoria. Eles já começam. Golpe que acerta o vento mais uma vez. Rodadinha da espada do malabarista doente. Bicada da agulha de faca doida. E o mercador falando, nossa, habilidade impressionante, não é mesmo? Você disse que eles eram discípulos de segunda classe, mas não posso deixar de ficar maravilhado com isso. E o Jinai pensando, ter o mestre mercante e o mestre juntos pra ver minha performance é o que eu queria, mas por que esse desgraçado está aqui também? O mestre falou que encontrou ele no caminho e ele queria ver o ataque das 9 cabeças, mas por que trouxe ele pra assistir? E o mestre então não pôde recusar essa coisa. E o Dalei dizendo, nós já vimos o suficiente, pode iniciar o ataque de 9 cabeças. E o Jinai pensando, acalma-se, a performance vem primeiro, eu não posso ficar irritado. E o Pro tá dizendo lá, irmãozinho, vai lá com força, eu estou ansioso pra ver essa coisa de merda. Ele não fala isso, mas ele queria. E o Jinai fica todo bravio, falando, ele está me desprezando na minha frente ainda por cima. Nenhum erro é permitido. Comecem o ataque de 9 cabeças agora mesmo. E o figurante dizendo, sim senhor, vamos lá. Posição das 9 cabeças. Eu só vejo um monte de gente parado, mas eu não vou falar nada não. O ataque de 9 cabeças é uma técnica honrável do xamã, onde 9 pessoas formam uma única formação e eliminam o inimigo. Mano, um monte de gente pra eliminar um inimigo. Que formação de bosta, velho. À primeira vista pode parecer que todos estão se movendo em direções diferentes, mas movimentando-se para frente e para trás encurralam o inimigo, porque 9 pessoas devem trabalhar em grupo. É um bom show de habilidade para pessoas em comando. Próprio ficar falando, nossa, mas que formação interessante, não é mesmo? Entretanto, eles precisam focar um pouquinho mais. O Dalei fica perguntando o porquê ele acha isso. O Prota fala que não tem certeza. Eu não aprendi formações ainda, então não estou certo. Mas depois de dispersar o próximo ataque, eles devem derrubar o inimigo. Porém, parece que a formação está um pouco errada. O Dalei fica nervoso falando, sério? Você acha isso mesmo? Prota diz que falta equilíbrio. Se fosse eu, assim que o flanco esquerdo atacasse, eu iria fugir na mesma hora. Em vez disso, eu iria diminuir o ritmo e arrastaria eles para atacar de uma melhor posição. É um pouco difícil, eu realmente preciso estudar um pouco mais. E o Dalei pensando, nossa, ele é incrível, percebeu tudo isso apenas olhando. Não apenas foi capaz de ver a fraqueza da formação,
mas está pensando em formas de lutar contra e melhorar ela um pouco. Ouviu dizer que ele era talentoso, mas não sabia que era esse tanto. Fala que essa é realmente a primeira vez que ele viu uma formação. O Prota fica envergonhado, falando que pede desculpa. Eu não sei de nada, estou falando muito. Pensativo, disse: não se surpreenda comigo, depois de ver uma performance tão baixo da média desse jeito. O mercador fica perguntando o que está dizendo. Para mim pareceu bem impressionante. O Daley pede perdão, falando que ficou preocupado enquanto tinha um convidado por perto. O mercador fica falando: não se preocupe, eu só estava me perguntando o que vocês dois estavam conversando. O Daley fala que na verdade o Jimun acabou de começar a aprender artes marciais, mas ele é tão talentoso, então estamos esperando boas coisas dele. Até mesmo o mestre está interessado nele. O mercador já fica nervoso, falando: até o mestre está interessado? Espera, o mestre dos xamãs está interessado? Será que ele é aquele que vai se tornar um discípulo mestre? E o Prota, apenas com um sorrisinho, fingindo ser inocente. Mas quando vira pro lado, fala: maldito mercador, você tá me olhando de uma forma diferente agora. Mas não se preocupe, eu já sei tudo que eu preciso sobre você. Um momento atrás, quando estava escutando eles, e o Jorginho dizendo: entendo que dar para tapar o clã Zhuglin seria um desperdício de dinheiro, mas os xamãs não têm poder. O mercador fala que eles nunca tiveram. Dessa forma, as outras moscas não vão interferir. Mesmo que estejam fracos, eu os vejo de outra forma. Os xamãs serão aqueles que duraram por milhares de anos. Até uma criança sabe que eles são os mais orgulhosos. E se formarmos um pacto com eles, além disso, se as pessoas souberem que demos fundo para os xamãs, que nunca tem poder, nossa reputação com os outros também vai subir. Vamos ser tipo um TikTok fingindo ajudar alguém. Nós já estamos sendo observados pelos outros grupos, mas se um xamã de alto rank estiver lá para ajudar, a forma que eles nos veem vai mudar completamente. Jorginho fala: mas o que eles farão se eles descobrirem o que a gente faz no futuro? Estamos ferrados. O mercador fala que não é por isso que viemos aqui para fazer um show. Os xamãs têm um rank chamado discípulo mestre. É assim que eles chamam o discípulo, que será o próximo mestre. Nesse momento, eles ainda não escolheram um discípulo para ser ele. E o Jinai está tentando se tornar esse discípulo. Se eu usar as conexões da família dele e ajudar os xamãs falidos, o Jinai vai provavelmente retornar ao favor depois que se tornar o discípulo mestre, sem saber do nosso plano de usar os xamãs para o nosso interesse. E a boa vontade de um mercador vem com alto preço. Ele era uma criança esperta quando jovem, mas agora ele ficou mais burro depois de vir pra cá. Ele irá se arrepender da sua decisão depois que percebeu o que estamos fazendo. E o Prota tá rindo, falando: agora mesmo você provavelmente está suspeitando que investiu na pessoa errada, não é? Como você se atreve a pôr os pés aqui, no lugar que eu reivindiquei, e o outro idiota é o Jinai. Você acha que pode ultrapassar e se tornar o discípulo mestre? Duas artes marciais. Se eu quiser aumentar meu poder, eu preciso aprender isso. Eu quero usar minhas artes marciais antigas, e apenas o discípulo mestre pode aprender isso. Uma vez que eu tenho poder, vou ter todo o grupo em minhas mãos, mas as pessoas que estão tentando ficar no meu caminho são esses insetos de merda. Para o meu plano ter sucesso, eu vou esmagá-los sem remorso completamente. Vou acabar com todos vocês. O mercador Gun, esse vagabundo ratão, e o primeiro aprendiz Jinai. Para arruinar o plano maligno deles, preciso reunir todas as informações até o último fio de cabelo sobre o centro comercial de Chung. Não tem como sair dessa montanha dos xamãs. Esse é o lado ruim. Preciso de uma desculpa. E o mestre dele falando: Jimun, como é que você tá? E o Prota tá falando: disse algo, mestre? Não foi nada não, eu só tava aqui viajando. Por quanto tempo eu fiquei distraído? Não tem como de qualquer forma, como é que eu saio daqui? O Chung fala que ele tá desse jeito desde que os mercadores chegaram há 2 dias atrás. E o mestre dele fica nervoso, falando: ele está assim desde que viu mercadores. Ele deve estar curioso sobre o mundo lá fora, depois de ver aqueles forasteiros. É verdade, ele já é adulto agora, e surpreendentemente ele não tinha visto o mundo exterior como seus irmãos. Por todos esses anos ele esteve preso nessa montanha, fazendo as minhas tarefas. Pergunta: que dia é amanhã? O Prota fala: é quarta, uma quarta crescente. O mestre já fica todo feliz falando: quarta crescente, não é mesmo? E o Prota se perguntando por que ele tá rindo como um idiota velho, justo quando tenho tantas coisas pra me preocupar nessa merda. 2 dias depois,
o mestre dele fica ali chamando e o Prota já fica perguntando o que tá acontecendo, por que você tá usando essa tua roupa do nada? O mestre dele fala que hoje ele vai para o palácio. O Prota fala que o vento tá bem gelado hoje, mestre. Se ele ficar doente no tempo frio, vou ter que fazer as tarefas dele de novo. Ele tá louco? O mestre dele fica dizendo que está usando roupas quentes, então está tudo bem, vamos lá. E o Prota pensando, esse maldito ficou louco, porque ele continua sorrindo desde ontem. Todo mês, o clã dos xamãs abre uma conferência dos anciões, onde o anfitrião é o mestre do clã. Eles planejam eventos do próximo mês e discutem as despesas e debatem como será o treinamento dos aprendizes. Então, nesta conferência, não apenas os mestres, mas também seus primeiros aprendizes comparecem nela. Eu paro pensando, é a nossa primeira vez participando numa conferência dos anciões. O mestre Jin não está no palácio e nunca viu além do escuro, então ele nunca compareceu nesse tipo de evento. O Jin já vem aparecendo, senhor, muito bom ver você aqui. E o mestre dele falando, faz muito tempo, não é, Jin? Como é que você tá, tudo bem? E o Jin fica lá, eu deveria ter te visitado mais vezes, mestre. E o mestre falando, está tudo bem, você teve algum progresso encontrando um bom aprendiz? E o Jin fala, com sua ajuda, eu fui capaz de ver o mundo com os outros olhos, eu já tenho um sage incrível, não é mesmo, Jimun? E o Prota pensando, eu me pergunto por que esse maldito está tão feliz depois de eu quase espancá-lo até a morte. E o mestre Jin fica chamando, falando, vamos entrar. E o Jin fica falando, eu vou junto também. Assim que vão entrando, todos os discípulos ficam fazendo aquela curvatura, falando, é bom ver, senhor, é uma honra. E o Prota se perguntando, o que são essas reações? Eles estão sendo respeitosos, educados, estão olhando para ele com um olhar de admiração. O ancião antigo já vem falando, o que você tá fazendo aqui? Todo nervosinho. E o Prota pensando, ué, até o mestre do clã. O ancião antigo fala que ele deveria se cuidar. Pergunta se está mesmo tudo bem para ele caminhar até aqui. O mestre Jin fala que está sim. Recentemente se recuperou ao ponto de ser capaz de andar livremente com a ajuda do seu aprendiz. E o ancião antigo falou, será que comer carne ajudou? Eu deveria ter retirado esse banimento há muito tempo atrás. Fala, Jimun, você fez um bom trabalho. O tempo está frio aqui fora, então vamos entrando. E o Prota se perguntando, o que foi essa resposta? É uma competição de cumprimentos agora? E o Jin pergunta se ele não tem orgulho do mestre dele. Provavelmente ele não sabe, mas o mestre Jin é o ancião mais respeitado do clã. Antes de perder suas habilidades junto com o atual mestre do clã, ele uma vez foi chamado de candidato para ser o próximo mestre, e quando o mestre do clã Gang atacou, ele foi o único de pé, lutando contra ele para proteger seus aprendizes. Por isso, ele é uma pessoa que representa a ideologia do clã e é um grande ícone, não tem como não respeitar ele. O Prota fica pensando, certo, pra mim ele é só um desgraçado que tentou lutar comigo e agora ele não pode fazer nada e ainda é um inútil de merda. Depois disso todo mundo se junta, então vamos finalizar essa nova decisão. Perguntam se tem mais alguma preocupação acontecendo e o Prota falando, caramba, isso é muito chato, que desgraça. Depois desse clã que sofria de pobreza ter conseguido algum dinheiro, todos os palácios agora estão solicitando algo. A conferência está ficando cada vez mais longa. Por que você está levantando sua mão agora, mestre, também? Acabou, velho desgraçado. O mestre fala que ter laços com o centro comercial de Shang Tsung pode ser benefício, mas ainda devemos pensar nas consequências. Claro que foi a indicação do Jinai, mas motivações dele não são claras e não sabemos a fonte de renda deles. E para usar isso sem resposta para essa pergunta pode nos causar problemas no futuro. E o Jinai pensando, o que esse velho que nem está mais ativo está dizendo? Ele não sabe de nada. E o mestre Jin fala que acha que seria melhor termos nossos discípulos ao lado dele. Sim, será a nossa desculpa para ajudá-los, mas na verdade vamos estar investigando de perto. Já temos a tradição, o antigo centro comercial, onde enviamos nossos discípulos de primeira classe para protegê-los. E nossos discípulos são bem mais fortes do que qualquer guarda que eles contratem, então eles vão gostar da ajuda. O ancião antigo fala que essa não é uma ideia, mas quem devemos enviar? Precisam que seja um discípulo de primeira classe, mas a pessoa certa não tem ainda. O mestre dele fala, não tem como que se preocupar, antigo. Temos o Jimun. E o Prota falando, caramba, foi por isso que ele veio para essa conferência de manhã. Mantê-lo vivo finalmente valeu a pena, não é? Retiro o que eu disse sobre você ser um velho inútil, eu retiro. E o Jinho falando, a preocupação
do Mestre Jin é importante. Os outros discípulos de primeira classe estão ocupados com problemas em seu palácio. Vamos enviar o Jimun mesmo. E o Prota fica pensando: Jin, você era um bom cara, não é mesmo? Se eu soubesse disso, não teria te batido tão forte antes. E o mestre da lei fala que concorda. O Jimun já se encontrou com mercadores também. Ele parece bem interessado. E o Jinai fica todo triste. O ancião antigo fala: então, essa é uma boa ideia, não é mesmo? Todos concordam e falam que é uma boa solução. E o Prota fica feliz falando: olha pra isso, os problemas que eu estava sofrendo estão se resolvendo sozinho. O ancião antigo fala: todos concordam. Então, mesmo com a dificuldade que se segue, por favor, faça o seu melhor nessa missão. O Jimun deve retornar e preparar-se para essa viagem. E o Prota fica todo feliz falando: eles disseram que um mestre bem educado na juventude é melhor do que 10 clãs juntos. Eles estavam certos, não é mesmo? E o Jinai se mordendo de raiva, a mãozinha dele toda bravinha. Fala: esse desgraçado está tentando arruinar todo o trabalho duro que eu coloquei nesse plano. Ele é muito irritante. Uma chuva caindo e uma perereca cantando cocorococó. E os outros discípulos tudo reunindo, perguntando se ele vai ficar apenas observando o que aconteceu. Esse aqui não é importante, ninguém liga pra ele não. É um discípulo de primeira classe, só isso não importa. E o Jinai puto falando: pense sobre isso. O Jimun é o cara que está cumprindo pena por conta do seu comportamento e ter quebrado as regras para dar a ele uma missão lá fora. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. E o outro dizendo: você tem todo o direito de ficar brabo, mas o comportamento dele já não foi perdoado pelas conferências dos anciões. Esse é outro discípulo de primeira classe. E o Jinai dizendo: não seja ingênuo, o resultado da conferência dos anciões nem sempre é correta, eles podem estar errados às vezes. O outro discípulo fala: Jinai, cala a boca, tu passou do limite agora, seu desgraçado. E o Jinai falando: todos os discípulos de primeira classe de cada palhaço foi escolhido, eles foram nascidos em famílias nobres e carregam o destino dos ventos e a ordem dos xamãs. Estamos competindo contra os outros para saber quem será o discípulo mestre da próxima geração. Mas e quanto ao Jimun? Ele é um filho de um Dondong e um camponês. Tudo que ele tem é o mestre Jin o apoiando. Ainda assim, ele afeta o julgamento do mestre e dos oficiais dos outros clãs. Ele está enganando os outros aprendizes para que eles comam carne. Ele está quebrando todas as tradições dos xamãs e nós temos que puni-lo pela sua ação. O Jin já aparece falando que você está ficando bem escandaloso pela razão errada, não é mesmo? O que são as tradições? O que nossa tradição nos deu até agora. E o Jinai falando: veja bem, depois de ter perdido para o Jimun e ter ficado hospitalizado na clínica, você deve ter muito tempo e o que dizer, não é mesmo? O Jinai já chega perto dele falando: tudo que posso ver é que você está com inveja, seu merda. Você não viu o mestre Jin? Depois de consumir carne, ele pode andar por aí normalmente e o banimento sobre a carne já foi revogado, sem mencionar que o senhor da lei também concordou em enviar o Jimun. Ou outro problema você teria com isso? E o Jinai pensando: esse maldito sempre mete o nariz onde não é chamado. O Jin fala que ele teve grande sucesso conectando nosso clã com um centro de comércio. O que você acha que o Jung Jung está pensando agora? Conectar e comunicar com influência de fora é o trabalho do palácio do Jihung. Você não deveria primeiro ter falado com eles e depois se aproximado do mercador? Então por que você foi falar diretamente com o mestre do clã sobre isso, não é mesmo? Conheça seu lugar, seu merda. O discípulo mestre é a imagem do xamã, não é um título que você pode apenas usar em benefício da sua família. E o Jinai fica puto, falando: como você se atreve a me xingar tanto só porque eu sou um merda? O discípulo de primeira classe fala: parem agora mesmo, vocês dois são líderes de um palácio, então não casem tantos problemas assim. Ninguém pode falar sobre a decisão feita durante a conferência dos anciões, vocês entenderam? E o Jinai fica falando: não, por favor, espera, a gente não pode aceitar isso. O Jorginho fala: calma, cara, você sabe que o Jinai odeia quando falam da família dele. O Jin fala que ele está errado, até mesmo os oficiais do clã não estão falando mais sobre isso. E o Jorginho fica perguntando se ele é tão bonito assim. Tu gosta dele, é? Tá falando do Jimun, pela cara parece que ele tá apaixonado. E o Jin fala que sim, ele é tão bonito que poderia me matar. Seu conhecimento em artes marciais como nenhum outro, ele é realmente diferente. Ixi, eu acho que esse cara é gay, mano. E o Jorginho fala: não é uma mulher, mas ainda assim foi capaz de roubar seu coração.
talvez eu deva espancar ele também. E o Jin fica falando, por favor, não faz isso não, é brincadeira, pô. O Jorginho fala que é uma pena, o sangue também saiu e parece que ele não tem intenção de voltar. Felizmente, todo mundo parece que gosta do Ji-Moon. O Jin fala que dito isso, o sangue não teve exatamente uma vida fácil, eu só posso culpar o Sai-Yung por isso. Mesmo sendo uma criança que não conseguiu superar todo o seu ódio interior, como pode aceitá-lo no palácio quando é nosso trabalho lidar com a vida e a morte? O Jin fala que supõe que tá tudo bem agora, já que o Ji-Moon parece ser um iniciante promissor. Dessa forma, é o melhor jeito que tem. E o Ji-Moon é realmente o merecedor de ser o próximo discípulo mestre. O Jorginho já fica nervoso falando que não sei sobre ser o próximo discípulo mestre. Você deve ter outros que concordam, mas o Sai-Yung, o Ji-Gung e o Jinai nunca vão deixar isso acontecer. O Jin fala que eles sempre dizem coisas afiadas, sempre vão encontrar uma forma de furar a sacola. Uma pessoa como o Ji-Moon mostra seu potencial em qualquer situação. O Jorginho fica falando que não pode discutir com ele, não consegue vencê-lo, mas claro que vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Um Buda pegando uma chuva com uma sombrinha, não sei por que botaram um guarda-chuva nesse cara. E o Prota já vem carregando seu mestre mais uma vez pro palácio. E o mestre dele fica perguntando por que você tá me olhando desse jeito. E o Prota todo felizinho fica falando, porque você está ficando forte, eu estou muito feliz. Fala que nem pediu um favor a ele, mas ele levantou o corpo doente e foi até lá. Estou tão orgulhoso. O mestre Jin fica falando, você está ansioso para sair, não é mesmo? Não se preocupe e se divirta lá fora. Quem disse que ele não pode se divertir? Se eu me sentir mal, eu comerei carne. E o Prota pergunta se ele não tá comendo carne ainda, talvez até álcool. O mestre dele fala, garoto, o que há de errado com isso? Se é de álcool que você está falando, eu provei um pouco quando era jovem também. E o Prota fala, e as mulheres? Elas não me deixam em paz. O mestre já começa a ficar nervoso. O Prota fala que é brincadeira, pô, é piada. O mestre fala que não, parecia que você tava brincando. Na frente dele já tem duas pessoas esperando também. E o Prota pergunta, pra onde vocês estão indo? Eles ficam dizendo que vão com ele, é claro, tem uma missão lá fora. E o Sangue fala, vamos com você, afinal discípulos devem tomar conta do seu mestre. E o Prota fica perguntando, o quê? Quem é meu discípulo? O Sangue fala, claro que somos nós, quem mais seria? Já temos a permissão do ancião antigo, emprestar até mesmo dinheiro para voltar em segurança. E o Prota tá pensando, caralho, esse maldito Gio está fazendo truques para me deixar o idiota do Chung sobre minha custódia. Fala, eu não sou louco, eu não vou levar vocês. Eu vou levar as pessoas certas que eu escolhi, então caiam fora. E os dois já ficam lá fora implorando, falam, não, por favor, deixa eu ir também. Leve-me com você, eu quero participar. E o Jinai muito puto, falando, Ji-Moon, como ousa arruinar os esforços de planejamento da minha família. 20 anos atrás, meu avô me enviou para me tornar um discípulo xamã. O destino da família estava na mão dele com essa escolha. Ele devia fazer nossa família ganhar reconhecimento como um clã de artes marciais de verdade. A família dele, antes do seu avô, estava nas periferias de Danjijungi, um grupo que realizava trabalhos desagradáveis que as pessoas não queriam fazer. O seu avô foi capaz de mudar a direção da família para um clã de artes marciais, mas ainda não foram reconhecidos oficialmente, e treinou dia e noite para se tornar o 7º xamã, mas ainda assim, a única solução era se tornar um discípulo mestre, e precisa fazer isso, e tudo que ele fez nesses últimos 20 anos foi com esse objetivo em mente, mas todos os seus esforços foram embora. Culpa do Ji-Moon, você está tentando estragar tudo, desgraçado, mas não posso permitir. Já pega um pombo com uma mensagem falando que não posso impedir sua missão, mas essa é uma boa oportunidade. Durante uma missão exterior, vários perigos podem acontecer, não é mesmo? Nos 10 mandamentos dos xamãs tem uma regra que nunca deve ser quebrada em hipótese alguma: o assassinato de um discípulo estudante. Você não é o único que pode quebrar os mandamentos, desgraçado. Que tolo, é o meu mestre que aceitou essa bosta. Quando um discípulo xamã vai a uma jornada, ele deve primeiro percorrer cada palácio e pedir permissão aos anciões. Os outros dois com ele, falando, vamos lá, senhor. E o Prota fala, cara, os palácios nem estão próximos um do outro, tem dúzias entre a montanha, então preciso evitar cada um, vão se ferrar todo mundo. E o Gil dizendo, nosso Sage cresceu bastante, está indo lá fora pela primeira vez, eu não poderia estar mais feliz. E o Prota tá pensando, porque esse cara tá sendo amigável tão de repente? No Palácio da Lei, eles me disseram todas as regras que eu deveria seguir enquanto estiver viajando no mundo afora por meia hora. E o mestre da lei dizendo, tenha cuidado, definitivamente você não pode fazer várias coisas. Escutou sobre as diversas coisas que devem ser coordenadas e checadas com as forças externas.
no Palácio da Espada, com um padrão, claro, que foi aprovado. Só depois de receber a lista de gênero e medicamentos da Lança Dourada e bandagem que ele pôde sair de lá e pôde finalmente parar no Palácio Jasong e pedir ao mestre do clã para poder sair, falando que é uma honra, mestre do clã, essa é a tradição dos xamãs e o discípulo deve cumprimentá-lo antes de sair. Pra tá falando, caralho, tô cansado, simplifique o processo, caramba, eu já estou exausto e nem saí dessa merda. E o antigo dizendo, o Sang e o Xung vão com você, não é mesmo? O Prota fala que infelizmente sim. O ancião antigo fala que bom, eles são bem espertos e serão úteis. E o Prota pensando, eles não são espertos, não temos escolha se não irmos juntos, pois ninguém se voluntariou, ninguém quis ajudar. O ancião antigo fala que é a sua primeira jornada, então tenha certeza de que nada está faltando, não deixe a água acabar e não vá a nenhum lugar duvidoso. O Prota falando, vou manter isso em mente e pensando, por favor, eu tenho mais experiência sobre o mundo do que você que ficou confinado nessa montanha desde sempre, me deixa sair logo dessa merda. O ancião antigo fala, não esqueça da importância dessa missão e não faça nada que vá manchar o nome dos xamãs. Assim que fala, vai em frente, o Prota já sai correndo falando, sim, eu vou voltar, finalmente acabou. Mas antes disso, o mestre fala, espere mais um pouquinho aí, Jimun, certifique-se de entrar em contato comigo pelo menos uma vez por dia. E o Prota fica, caramba, sim, mestre do clã, foi assustador agora, hein? Apenas por realizar o procedimento para sair da prosa, você pode deixar uma pessoa exausta. Maldito clã xamã desgraçado. Assim que vai saindo, já fica todo feliz falando, eu amo isso. O ar é diferente assim que eu passei por esse portão dos xamãs. Pra começar, fala Sang e Xung, não é mesmo? Segurem a minha espada. E o outro vai levar a minha bolsa. E o Sang falando, espadas devem ser carregadas pelo seu dono. E a espada é como a vida de um espadachim. O Prota pergunta se quer que ele volte. Na mesma hora o Sang fala, eu vou cuidar dela como se minha vida dependesse disso. O Prota fala que a distância entre a estada e a montanha é um pouco mais de 100 quilômetros. Então vai demorar pelo menos um dia de cavalo. Manda todo mundo se apressar para o topo do centro comercial. Vamos agora mesmo. Dessa forma, nossa primeira caminhada finalmente começou. Era o que ele esperava, mas assim que ele ia saindo já tinha alguém esperando. Ele nem deu muito passo e um bandido já apareceu, pedindo tudo que eles tinham. E o Prota falando, o mundo tem mudado rápido, coisas estão acontecendo, mas roubar um dash na frente do território dos xamãs, eles enlouqueceram. E o Sang perguntando, quem são vocês? Vocês provavelmente ouviram sobre a força dos xamãs, como se atrevem a bloquear o nosso caminho na frente do Monte Mudang. Nada de bom vai acontecer com vocês se fizerem isso, então parem de ser idiotas e vazem. E o bandido falando, você que é o idiota, otário, um clã que está falindo, quem teria medo desses merda? Tire tudo da bolsa antes que a gente acabe com vocês, você não fará mais isso. Se você tiver algo de bom como dinheiro, passa pra cá agora mesmo, seus desgraçados. E o Prota falando, haha, atitude de bandidos, é tão clichê que eu fiquei com sono. Eles ainda estão se esforçando, mesmo depois de eu estar indo embora. Falei, eu não vou dar mole pra vocês também. Fala, vamos limpar essa bagunça, temos que chegar antes do pôr do sol. E o Sang falou, sim senhor, vocês não vão machucar ninguém aqui, seus lixos. E os bandidos falando, vocês ouviram isso, rapazes? Não vamos machucar ninguém. Já vem vindo pra cima falando, acaba com todo mundo. E o Sang já desvia pra trás, pensando que é o Matrix agora. O outro tenta cortar ele pelas perninhas, mas ele dá um pulinho falando, pulo da garça, e bate com a sua bainha nos caras, falando, toma, porradinha nas costas e no ombro. Os outros dois já vêm pra cima falando, desgraçado, tu acertou o Jorginho. Mas os dois fazem só bater na sua espada mesmo, parece que são burro. E o Prota olhando, falando, a maioria deles não tem nada pra mostrar, mas esses dois, eles têm bons movimentos, acha que eles são os chefes. Fazer o subordinado ir na frente, não é mesmo? E se escondendo atrás enquanto espera por uma chance. Que coisa engraçada e divertida. O Sang já está no estado que ele está fluindo seu ki pela espada. Sua conquista está logo abaixo do nível do domínio da espada. Além disso, ele recebeu umas dicas minhas e ficou muito mais forte do que antes. Mesmo que esses dois caras lutem juntos, a habilidade do Sang são um pouco mais avançada. Mas que pena, vocês não podem vencer. Mas é aí que um cara de capuz consegue
tirar a espada. Fala que em primeiro lugar as habilidades do sangue teriam até mesmo permitido que ele assumisse o controle de uma pequena unidade. E o outro bandido vindo falando, toma, esse golpe corta ombro. Não tem como sermos derrotados por alguns bandidos. E o sangue sendo acertado. E o Prota falando, ué, eu acho que eu errei um pouco, né? Mas esqueci que ele não tem nenhuma experiência em batalha. Diferente do treino, onde tudo é esperado, uma luta real tem ataques e movimentos que ele não pode esperar. A única coisa que existe em uma luta real é a violência e a crueldade. Uma prática do Murim. Pessoas que apenas praticaram na montanha toda a vida não têm essa prática. Quando ele encontrar pela primeira vez tal luta, ele vai ficar bastante surpreso e confuso geralmente, leva a erros absurdos. Quando ele ia tomar um golpe do careca, você pode ser derrotado por apenas um oponente que é mais fraco do que você, apenas com esse vacilo. E o sangue falando, caramba, eu vou ser cortado por um careca. É sério isso? É sério que eu vou ser cortado por um careca? Que desgraça! E o Prota já aparece segurando a espada, falando, foi mal, eu te deixei lutar pra ganhar um pouco de experiência. Já quebra a espada no meio, metendo um socão no bucho do careca, falando, descansa aí, seu desgraçado. E o careca lá falando, ei, tá bom, eu desisto. O Prota já prepara um socão, falando, desista, é o caralho. E dá uma mãozada nas costas dele, falando, toma aí, pra ajudar a desengasgar, meu parceiro. E o careca cai no chão como se fosse um pedaço de cocô. O Prota fala, o cara com ele, você mesmo aí. Posso ver que vocês dois têm muita experiência com espadas, mas não entendo por que estão passeando com esses caras atrás de você. Por que isso? Será que vocês têm algum tipo de contrato com alguém, não é mesmo? Nessa hora, o Capô já fica todo nervosinho, já começa a jogar umas kunai pensando que é ninja agora. O Prota só rebate com a mãozinha e o cara do cabelinho começa a sair correndo, vai vazado, vai falando, o oponente é mais forte do que eu esperava, ele descobriu tudo, é melhor escapar agora mesmo. Mas na sua frente ele já viu uma mãozinha e o Prota pega ele pela cara, falando, quem te deu permissão pra fugir? Eu apenas perguntei uma coisa. Já bota ele de cara no chão, falando, agora tu vai mamar, meu parceiro. Agora podemos ter uma conversinha, não é mesmo? O que vocês estão procurando? Quem mandou vocês? E ele dizendo, você acha que eu sou idiota? Acha mesmo que eu vou te falar as coisas? E o Prota fala, tudo bem, é sério isso mesmo? Você acha que por eu ser um discípulo xamã, eu vou apenas te dar um aviso e te deixar ir embora, não é mesmo? Por que eu faria isso? Ele já mete uma quebra de braço, arrancando o braço do cara fora. Não arranca não, ele só quebra mesmo. Fala, você tem que estar preparada para enfrentar algo. Assim quando luta para viver, é comum isso acontecer em negócio, não é mesmo? Quebrando uma perninha. E o cara falando, seu cruel, falou isso o cara que queria matar ele agora há pouco. E o Prota pensando, o que é cruel? Você é engraçado. Você tentou me matar primeiro. Você é inútil, vou perguntar pra outra pessoa. E ele fica dizendo, espera um pouquinho. O Prota fala, eu não me mexeria se fosse você. Você pode acabar quebrando o pescoço. E o Prota começa a enfiar várias porradas. Os outros bandidos já ficam tudo cagado de medo vendo tanta violência. Falando daquele cara, ele é diferente dos outros que eu já vi. Ele não deve ser um xamã. E o Prota, depois de alguns espancamentos, fala, que droga, não é mesmo? Esse uniforme é novo. Por que eu tinha que ficar todo ensanguentado desse jeito? E o pessoal pensando, esse cara, ele só pode ser louco. E o Prota pergunta, de quem eu deveria perguntar agora? Eles ficam pensando, se formos pegos por ele, seremos aleijados ou ainda pior. Eles ficam dizendo, eu falo, por favor, me deixa falar. E de acordo com esses malditos, eles são uma gangue do beco e são do clã Payung. O trabalho principal deles é coletar taxas de proteção na rua. O chefe deles disse que vai estar esperando hoje perto da montanha e que lhes deu a missão de capturar 3 jovens da Oshin. Os caras que desmaiaram depois que eu espanquei, eles são conhecidos no beco. Eles pensaram que só tinham que capturar 3 crianças, mas isso provavelmente tinha espiões que já sabiam que eles estariam passando por aqui. Mas por quê? É verdade que enfraqueceram, mas o clã Xamã ainda é um dos mais fortes clãs que ainda a maioria não ousa atacar. Mas se eles concordaram com esse contrato, significa que receberam uma boa grana. Quem gastou tanto dinheiro tentando capturar 3 xamãs? E por quê? Fala para responder sem rodeios. Quem está por trás de tudo? Eles ficam nervosos, falando, puta merda. O Prota fala que pela cara deles, diz que eles realmente não sabem de nada. Vão ter que ir falar com esse tal chefe
Pei Hyung, não é mesmo? Fala bem, esses desgraçados são famosos, especialmente esses dois do beco. Eu ouvi que ele matou um artista marcial famoso e se escondeu. Pergunta quanto ele iria pagar para todos eles, quero dizer a recompensa, fala. Ele fica falando que ia receber em torno de 10 prata. Prota fala, puta merda, isso é muito barato. Acho que é apenas uma recompensa barata mesmo. Pergunta se eles têm alguma coisa aí. Eles ficam perguntando, o que é isso? Eles passam tudo que tem. Prota fala, certo, agora podem ir. Ele roubou os ladrões, tá virando carioca já, né? E os outros dois falam, o quê? Sim, o que você tá fazendo? Prota fala que não precisam fazer isso, continue vivendo nos becos. Vão lá, parceiro, roubar mais pra gente. Continuem a roubar e fazer os outros miseráveis. As pessoas devem viver como nasceram, não mudem. Os bandidos ficam dizendo, não, a gente aprendeu a lição. Vamos ser pessoas boas a partir de agora, eu prometo, em nome do meu pai. Prota já taca a moeda na cara dele, falando, desgraçado, faça como quiser, então parem de me irritar e deem fora daqui agora mesmo, seus malditos. Os bandidos saem correndo, falando, desculpa, não faremos mais nada de ruim, por favor, nos perdoe. E o Sangue e o Chung pensando, o quê? Mesmo que eles sejam maus, como eles podem espancar eles tão violentamente e ainda roubá-los? Isso não é algo que o xamã deveria fazer. Prota fala, bora, vocês dois, carreguem esses dois vagabundos, vamos descer as montanhas. Enquanto isso, na casa do Dang Sheon, o Prota já chega lá falando, eu irei falar com eles, então vocês esperem por aqui. Os dois já ficam cansados, falando, puta merda, finalmente podemos descansar. Não descansamos durante a viagem toda. E o Chung falando, Sangue, merda é essa, não é mesmo? Você acha que o comportamento do Senhor é normal? Eu sabia que ele era cruel, mas a forma que ele agiu com aqueles dois foi diferente. O Sangue fala que na verdade eu admirei a maneira de como ele lidou com a situação. Aquelas pessoas que encontramos antes eram bandidos que fizeram muitas pessoas ficarem miseráveis. Você não acha que eles poderiam fazer algo ruim assim de novo? Você não viu a expressão enquanto eles fugiam? Eles fugiram na direção oposta, então eles provavelmente nunca mais vão retornar. Eu perdi toda a minha família para aqueles desgraçados. Eles assassinaram brutalmente os ateus inocentes e minha família, sem nenhum motivo. Se não fosse pelo meu mestre que me salvou, passando pela área, eu não estaria vivo hoje. Naquele dia, subjugou todos os bandidos e entregou para os guardas. E você sabe o que aconteceu disso? Eles disseram que os guardas foram subornados e hoje em dia eles ainda estão saqueando vilarejos por aí. Eu nunca vou perdoá-los. Eu vou matá-los um dia com minhas próprias mãos. Foi por isso que aprendi a usar a espada com todo o meu esforço. No entanto, o Senhor Jinsen continua me dizendo para achar paz interior e perdoar aquelas pessoas. Mas o Senhor Ji-un é diferente. Graças a ele, eu pude entender que é o verdadeiro guia. Ele ilumina e guia os outros. Ele puniu por alvejar as outras vidas e os pressionou para cometer mais crimes, o que o fez ter muito medo. Ele deve ter tentado colocar na mente deles a seguinte mensagem: se você cometer mais um crime, eu vou te encontrar e punir vocês. Existem pessoas assim, pessoas que estão passando pelo inferno, mas trazendo a luz para o mundo. E hoje eu me decidi, eu também trilharia um caminho difícil para iluminar os perversos. Qualquer coisa que o Senhor disser, eu irei me tornar um discípulo e segui-lo. E o Chung falando, nossa, o Senhor tem um objetivo tão grandioso que não sequer podemos entender. Eu nem mesmo sabia disso. E o Prota lá dentro, falando algumas crianças estão machucadas, elas têm cortes e suas roupas estão rasgadas. Mas faz sentido dar apenas 20 moedas de prata? Nos dê apenas mais um, seu velho safado. E o velho falando, eu acho que você é um xamã muito ganancioso. Já te disse, a recompensa era apenas de 10. E fica dizendo que além disso, ele está com a cara amassada, então é difícil de reconhecer ele. O Prota fala, você está dizendo que um xamã está mentindo agora? Foi um sufoco capturá-los. E o cara da recompensa dizendo que essa é a primeira vez que eu vejo um xamã como você em 10 anos da minha vida. Dá mais uma moedinha. E o Prota fica falando, você vai ser abençoado, não é mesmo? E pergunta se ele conhece alguém chamado de Peiyong. O cara da recompensa fala, Peiyong, não é mesmo? Claro que conheço. Ele sempre escapa como um bagre desgraçado. O Prota pergunta, quanto é que ele vale? Eu quero saber um pouquinho. E o cara da recompensa fica perguntando sobre o que ele tá falando. Ele fala que são 20 moedinhas de prata. O Prota já fica todo feliz, falando, o que? 20? Hahaha, ele deve ser mesmo um cara escroto e perverso. E fica pensando, embora ele provavelmente seja um trabalhador esforçado, eu preciso ter dinheiro para sobreviver. Me desculpe, Peiyong. E o cara da recompensa falando, você tem certeza que quer capturar ele?
O Prota tá sorrindo, falando que talvez eu faça isso. E o da recompensa, dizendo nós também tentamos pegá-los várias vezes, mas ele é excelente em artes marciais e é esguio como um bagre, então tivemos que nos esforçar para rastreá-lo. O Prota tá pensando, ele é bom em artes marciais, sem chance. A cidade de Dangang é o reino da família Jegal. A menos que Sapeong esteja ativamente procurando por uma luta, não há como poder expandir seu território, onde a família Jegal está bem estabelecida. Naturalmente não deveria ter nenhum artista marcial forte, e talvez somente alguns gatos pingados e arruaceiro de baixo escalão. É óbvio onde eles se esconderiam, em casa de aposta e mercado negro no Distrito da Luz. É impossível não conseguir rastreá-los. O quão inúteis são esses guardas desgraçados. Mas enfim, eu tenho algo para perguntá-lo. Eu também quero deixar uma renda extra. Mal posso esperar para ver você, hein, Peiyong? Apenas me aguarde. Os dois já ficam lá fora falando, senhor, finalmente voltou. Eu te admiro muito. Vou te seguir pra sempre. E o Prota tá se perguntando, que diabos aconteceu com esses dois? Esses caras caminharam por 2 horas carregando as bagagens de 2 pessoas. Eles devem ter enlouquecido por causa da exaustão e fome. Fala, calma pessoal, vamos comer. E o Chung todo chorandinho ainda, falando que comida? Agora sim eu gostei. O Prota fala que hoje é um dia especial, hoje é o nosso primeiro dia fora, então vamos comer carne bem cozida. Já ficam tudo felizão. Vão no restaurante, cercado nas montanhas de 4 direções, a lua flutuando no mar. Pergunta se esse nome de restaurante faz algum sentido. E o Prota lá fala, podem continuar pedindo, comam bastante meus filhotes, é ilimitado dessa vez. E o Chung falando, é ótimo ter um restaurante que oferece carne ilimitada, senhor. E o Chung falando, nossa, isso é muito gostoso. E o Prota fala, essas crianças estão malucas por conta do tempero que as pessoas usam. E o Jorginho lá atrás criticando, falando, xamã comendo carne e bebendo álcool. Eu ouvi dizer que eles ficaram birutas da cabeça, só pode ser isso. E o Prota bravo falando, não se preocupe com eles e comam bastante. As 2 pessoas pensando, grande mestre, não são aqueles caras que o mestre falou. Parece que o Peiyong falhou, não é mesmo? Foi uma boa ideia vir checar as novidades em Chusang. Vão procurar o Peiyong e dizer o que aconteceu em detalhes. Fala, eu vou me encontrar com o Jiangju e vão indo embora falando que vão ter que conversar sobre isso, não podem aceitar essa falha. 2 pessoas vendo aqueles 2 indo embora, fala que aqueles 2 saindo parecem familiares, deveriam descobrir sua motivação em visitar esse bar. Mas o outro fala, esquece, eu não me importo com o que vai acontecer, com o que eles estão fazendo, só viemos olhar o nosso reino. Não precisa ficar perseguindo os outros, mas a propósito, fazia muito tempo que um Daioshi Xamã não vinha aqui, não é mesmo? Esse é o 2º filho da família Jegal. Eles ficam falando, sim mestre, realmente faz tempo. Esse aqui é o segurança dele. Fala que depois do recente incidente, eles foram expulsos do centro e se esconderam. Mas o Xamã sempre comeu carne. Fala que até mesmo eles estão bebendo dessa vez. Ali embaixo tá o Prota, enchendo a sua cara. A cidade de Dangang se concentra ao redor de várias montanhas. Elas se espalham suas raízes nos 5 principais lugares. A família Jegal possui prestígio em artes marciais, da qual vem sendo passada por dezenas de gerações. Somente em Dangang há mais de 100 pessoas que possuem sobrenome Jegal, incluindo descendentes diretos e colaterais. Quer dizer que eles são tipo família Silva e Lima, sobrenomes comuns de pobre. Quando você possui afiliações com guerreiros, solteiros, comerciantes e trabalhadores, todos juntos, eles são mais de milhares de pessoas. Naturalmente, o descendente direto da família Jegal é o 2º filho da província de Dangang, o Jegal Gen. Esse que é o Gen, ele tem uma autoridadezinha, embora sua autoridade em Dangang seja difícil de expressar em palavras. Ele provavelmente está em seus 20 e poucos anos e está se certificando de comer bem, diz ele. O segurança falando, se os discípulos parecem assim, é fácil assumir como alto escalão seria. Os xamãs estão em um declínio grande, não é mesmo? E alguém pensando, você realmente acha que é isso? Mesmo que esteja se escondendo na montanha, um xamã ainda é um tigre. Entretanto, o tigre deve haver um faminto, e só há uma razão para um tigre sair da sua caverna, que é para encontrar novas comidas. Fala, meu segurancinha, eu quero saber se eles são tigres ou apenas filhotes. Se eles estão por volta dos 20, então eles devem estar no reino da espada, na melhor das hipóteses. Fala, como você já atingiu o reino da vertigem, você poderá testá-los sem machucá-los. É só um teste, então não exagere. E o segurança fica falando, sim, eu vou pressioná-los um pouco, até que sejam suprimidos com um sorrisão. Já se aproxima, falando, que xamãs estão fazendo num local como esse? Eu me chamo Jegal Gu. Ninguém liga, é só o segurança. Sempre admirou os xamãs. Deve ser destino que não permitiu nos conhecer. Pergunta se pode pagar uma bebida
bebida pra eles. O Prota fala que ele é muito bom em falar merda. Você quer pagar uma bebida pra Xamã com apenas um olhar? É óbvio que você realmente quer, seu desgraçado. Vá em frente e tente fazer isso de novo mais uma vez. E o segurança falando, que é isso? Que tipo de Xamã fala essas coisas? A forma como ele fala e age é pior do que um bandido desgraçado. É como se um bandido estivesse vestindo um uniforme e roubado um Xamã. O Prota fala que tem muitos arrombados que estão me irritando neste restaurante hoje. Aqueles merdinhas ali que estão fofocando sobre como estamos comendo, e os outros arrombados que ficaram encarando a gente por um momento e depois partiram. Os gordinhos que estavam comendo já saem tudo correndo cagado de medo. Fala que desde o início foram vocês o que mais me irritaram, seu merdinha. Se você quiser verificar algo, faça você mesmo, seu bosta, em vez de enviar um de seus cachorros pra mim. E o segurança fica bravo. Seu cachorro tá doido, filha da puta. E o Prota fala, Sangue, vem cá. Essa pessoa tá curiosa sobre suas habilidades. Vou te matar se você agir como um covarde novamente dessa vez. E o Sangue fala, não se preocupa. Dessa vez eu vou bater nesse cara. E o segurança falando, droga, não está indo como eu planejei. Está mesmo tudo bem fazer uma coisa dessa. E alguém pensando, nossa, seu idiota. Eles que tomaram a iniciativa. Não era pra ter deixado isso acontecer. Mas graças a isso, será mais fácil de verificar suas habilidades, sem ir direto ao assunto, deixando de lado o fato dele comer carne e beber álcool. Ele até tem a atitude e o tom de um bandido. Que Xamã único, não é mesmo? Ele é diferente de qualquer um dos discípulos Xamã que ele conhece. Parece que ele pelo menos tem a confiança de um filhote de lobo. Mas me pergunto se ele tem habilidade para igualar isso. E o segurança falando, você tem uma boca suja para um Xamã, mas já que chegou a isso, eu espero que suas habilidades sejam tão afiadas quanto a sua língua, desgraçado. E o Prota só tirando sujeira do ouvido, falando, o que tá fazendo? Quem vai lutar contigo é o Sangue, ele só usa uma espada. E o segurança brabo, falando, francamente, que tipo de bastardos são esses caras? Sangue, como esperado, o oponente é um discípulo de segunda geração, eu sou um dos melhores artistas marciais. Mesmo na família Regal, ter que empunhar uma espada só pra lidar com um discípulo de segunda geração é quase um crime pra mim. Fala que só sua mão será o suficiente. O Prota fala que ele vai se arrepender disso, não é mesmo? Enquanto ele subestimar o Sangue, ele não revelará sua força total. A presunção revela aberturas. Se ele não perder essa abertura, o Sangue com certeza vai vencer. Fala, vá Sangue, meu Pokémon, vá pra cima. A espada da nuvem fluente se estende constantemente, sem considerar as variantes. E o segurança aqui, dando aquela desviada toda nervosa. Mas quando ele ia desviar, ou pensou que desviou, toma na cara. E o Prota falando, não é como uma nuvem fluida, tá mais para um raio abestado. E o Sangue continua, uma sequência de vários ataques. E o segurança desviando, e ainda mete uma biquinha na costa do Sangue. Ainda fala, o primeiro ataque foi inesperado, mas agora o resto vai ser fácil. Pega na espada dele, ainda dá um murro no bucho dele, falando, toma, abestado. Tu ainda é um amador demais. Tenta dar uma cotovelada, falando, toma, golpe quebra a garganta. Mas particularmente, a sua fraqueza está nesta mão que está segurando a espada e a defesa inferior do seu corpo. E o Sangue fica tentando atacar ainda, mas o segurancinha fica pulando, dizendo é lamentável, porque ele tem grandes habilidades para o segunda geração. Mas devemos terminar com isso agora mesmo, não é mesmo? Prota falar a defesa de suas mãos e parte inferior do seu corpo é fraca. Essa é a fraqueza da espada da nuvem. Já superei essas fraquezas há muito tempo atrás, através do meu treino. Fala que ele está mostrando de propósito as suas fraquezas. Esse Sangue, cuzão, quando foi que ele se tornou tão esperto desse jeito? E acabou.